Jornal das 5, com o jornalista Luís Soares. Começamos com uma notícia dos últimos minutos. O Tribunal Constitucional anuncia esta tarde a decisão sobre o pedido de fiscalização do PS sobre a lei da nacionalidade. Leitura do acórdão marcada para as 6 da tarde. O PS decidiu voltar a enviar para fiscalização do Constitucional o diploma sobre a perda de nacionalidade portuguesa. O novo diploma, que foi aprovado por PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS, prevê que possa perder a nacionalidade quem tenha sido condenado a uma pena de prisão efetiva igual ou superior a 5 anos por crimes praticados nos 15 anos após ter obtido a nacionalidade. Ainda antes do Presidente António José Seguro ter promulgado esse diploma, com recados, o PS entregou um pedido de fiscalização preventiva no Constitucional a esse decreto, alertando para o risco de violação do princípio da proporcionalidade, da necessidade penal e da igualdade. Então, daqui por uma hora, será conhecida a decisão do Tribunal Constitucional. Que vamos acompanhar em direto aqui na Tarde Política da Rádio Observador. E depois, um dia depois de não ter sido alcançado um acordo em sede de concertação social sobre a reforma do Código Laboral, a Ministra do Trabalho esteve esta manhã aqui na Rádio Observador, Luís. E Maria do Rosário Palma Ramalho diz estar expectante em relação à decisão da UGT sobre se participa na greve geral convocada pela CGTP. O pré-aviso de greve no próximo dia 3 de junho, véspera de feriado, vai ser entregue na segunda-feira. A UGT admite participar, mas remete uma decisão para mais tarde. Ora, na entrevista esta manhã aqui na rádio, a Ministra do Trabalho considera que a decisão que a UGT tomar vai ajudar a esclarecer a natureza da central sindical. Se a UGT efetivamente aderir, na verdade confirma que se calhar é mais uma central sindical de rua do que uma central sindical de diálogo. Isso vai fragilizar a relação que terá também com a UGT? Não vai fragilizar a relação, assim como não fragilizou anteriormente. É o que diz a Ministra do Trabalho, que não deita a toalha ao chão, vai fazer chegar ao Parlamento uma proposta de lei com uma nova versão das mudanças do Código do Trabalho ainda antes do final da sessão legislativa. Mas não antecipa que versão exatamente o Executivo vai fazer chegar à Assembleia da República, mas irá certamente contar com os contributos da UGT. Sobre a permanência no Governo em caso de chumbo pelos deputados, a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho é clara. Eu estou neste cargo porque o Sr. Primeiro-Ministro me convidou e, portanto, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro entender que eu tenho condições, evidentemente mas que eu tenho condições. Mas depreendo que haverá vida para além da reforma laboral, é isso? Mas com certeza que há vida para além da reforma laboral. Não está em causa a continuidade no Governo. A aprovação na proposta da Assembleia da República está dependente de entendimentos ou com o PSD ou com o Chega. E nesta entrevista ao programa Sob Escuta da Rádio Observador, que está disponível em podcast e também em vídeo, e também pode ser lida no site, a Ministra do Trabalho foi questionada sobre se o Governo vai avançar ou não com um aumento extraordinário das pensões. Mas para já, Maria do Rosário Palma Ramalho não se compromete. Há execução orçamental a meio do ano. Portanto, neste momento eu diria que é difícil porque, enfim, houve todos os encargos decorrentes da tempestade Christine e de tudo e todas as outras ocorrências a seguir, mas é o Governo gostaria de o fazer, como é óbvio. Terá que avaliar em meio da execução orçamental. Vai ser preciso esperar mais algum tempo para que o Governo decida, com base na execução do orçamento, se há condições para um aumento extraordinário de pensões. Esta entrevista na íntegra está disponível no site do Observador, no YouTube e nas habituais plataformas de podcast. E o secretário-geral da UGT nega que a central sindical tenha recusado negociar o aumento do salário mínimo nacional. Foi isso que disse a Ministra do Trabalho esta manhã, também aqui na Rádio Observador, mas Mário Mourão nega. Foi dizer que a UGT nem sequer quis discutir a questão do ordenado mínimo. Foi logo a primeira declaração que a UGT fez no início das negociações e depois a meio das negociações de que o que nós deveríamos estar a discutir era o reforço do salário mínimo e os diferenciais para o reforço do salário médio. Sabe o que é que disse a Sra. Ministra? Se a UGT fizer um acordo, a gente ainda talvez possa discutir isto. Portanto, foi imprecisa ontem. Mário Mourão, entrevistado esta manhã na CNN Portugal.
E os trabalhadores social-democratas afetos à UGT, os TSD, lamentam o que dizem ser uma oportunidade perdida para encontrar um equilíbrio no Código do Trabalho. E é uma citação, Luís. Foi em comunicado que a estrutura de trabalhadores de tendência social-democrata, afeta à UGT, considera que, ao se abdicar de um compromisso na concertação, os parceiros renunciam da capacidade de moldar o detalhe técnico das normas e entregam isso ao Parlamento e à aritmética partidária. De recordar que a UGT chumbou por unanimidade em Secretariado Nacional a versão final do pacote laboral nas negociações. Mas neste comunicado, os TSD também olham com reserva para a possibilidade da UGT se juntar à greve geral, que consideram estrategicamente agendada para a véspera de um feriado e também de uma ponte. E do lado dos patrões, a CIP defende mudanças na forma do funcionamento da concertação social. Foi também aqui na Rádio Observador, o Presidente da Confederação Empresarial, Armindo Monteiro, esteve no Contracorrente de hoje, diz que os entendimentos não podem ficar nas mãos apenas de um parceiro. A concertação social, neste momento, depende da UGT. É preciso dizê-lo de forma clara. Só temos um parceiro do lado do sindical e sem esse parceiro não há acordo nenhum. Depende exclusivamente da vontade. Portanto, a CIP defende claramente uma revisão, uma reflexão sobre a representatividade da concertação social. Papel deixado por Armindo Monteiro, Presidente da CIP, no Contracorrente de hoje. E outra notícia a marcar a tarde desta sexta-feira, 8 de maio, o caso do roubo de malas no aeroporto. Além do ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, também a mulher, Ana Arruda, vai a julgamento. A decisão instrutória foi conhecida esta tarde. O juiz de instrução decidiu pronunciar a mulher do antigo deputado pelos crimes de receptação de que estava acusada. Ana Arruda será julgada pelo conteúdo da pronúncia, hoje decidida pelo juiz de instrução por ter alegadamente recebido e utilizado roupa e outros bens que sabia terem sido roubados. O juiz Nuno Dias Costa rejeitou os argumentos apresentados pela defesa, pronunciou a arguida por entender que existe uma elevada probabilidade dela ser condenada em fase de julgamento. Agora, a defesa vai analisar se recorre, como explica à Rádio Observador a advogada Cláudia Brito de Oliveira. O Tribunal entendeu que existiam indícios suficientes para que a arguida, a doutora Ana Luísa Arruda, fosse sujeita a julgamento. Agora, da parte da defesa, nós vamos analisar o despacho e vamos ver como proceder no seguimento do mesmo. Ainda é possível recorrer, certo? A defesa vai analisar e vamos ponderar se existe fundamento nesse sentido. Cláudia Brito de Oliveira, advogada da mulher de Miguel Arruda, em declarações ao jornalista Ricardo Lopes, da Rádio Observador. No caso de Miguel Arruda, o ex-deputado vai ser julgado por 21 crimes de furto qualificado que lhe foram imputados na acusação do Ministério Público, deduzida em janeiro deste ano, isto depois de ter sido rejeitado o requerimento de abertura de instrução apresentado por Miguel Arruda. Ainda na Justiça, o antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, Patrocínio Azevedo, vai recorrer da decisão de pena de 8 anos e meio de prisão a que foi condenado no âmbito da chamada Operação Babel. Foi condenado pelo crime de corrupção passiva agravada. O Tribunal de Gaia deu comprovado que o antigo autarca socialista foi corrompido para facilitar o licenciamento de projetos urbanísticos a troco de dinheiro e bens materiais como relógios. Para além da pena de prisão, Patrocínio Azevedo fica ainda impedido de exercer funções públicas pelo período de 10 anos. À saída, o Tribunal de Gaia anunciou que vai recorrer. Relativamente a isso, faremos o recurso. Temos 90 dias Mas está para... confiante que no recurso... Ou seja, já a minha luta neste momento já não é aquela justiça. A minha luta é eu sentir bem comigo próprio e ter capacidade de olhar para vocês olhos nos olhos e dizer eu não fiz nada de errado. Se eu tivesse recebido algum dinheiro, acham que eu estaria aqui com esta tranquilidade? Se eu tivesse recebido algum dinheiro, tinha confessado lá atrás e não tinha sequer sido preso. Agora, eu posso estar 20 anos na cadeia. Jamais assumirei o crime de corrupção. Jamais. E por isso vai recorrer da decisão hoje conhecida. Para além de Patrocínio Azevedo, também o empresário Paulo Malafaia foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão e ao pagamento de uma multa superior a 200 mil euros por corrupção ativa. Já o empresário israelita Elad Dror, fundador do grupo Fortera, viu o tribunal aplicar-lhe uma pena de 6 anos de prisão e pagamento de mais de 3 milhões de euros. O dispositivo especial de combate a incêndios rurais para a região de Leiria, afetada pela depressão Christine, vai ser reforçado este ano. É uma garantia do Ministro da Administração Interna. Luís Neves explica que a prioridade é o reforço dos meios no terreno. O que eu quero dizer, está aqui o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Leiria, que aqui acompanhou a parte final da reunião. O tema que colocou na questão foi respondido. Eu vou-lhe dizer, sim, há mais meios aqui alocados. Se o Estado, se o Governo ainda identificou, a partir de Leiria, um epicentro para o norte, para o sul e para o interior do país, 22 concelhos, como sendo prioritários, a priorização não é só agora para o momento da limpeza, da obstrução, mas é também para a afetação de meios. Declarações do Ministro da Administração Interna, que esteve em Leiria para fazer um ponto de situação sobre o trabalho desenvolvido pelo Comando Integrado de Prevenção e Operações, que tem por objetivo a remoção do material combustível acumulado pelas tempestades. Neste momento, cerca de 10 mil quilómetros da rede viária e florestal foram desobstruídos, isto nas regiões Centro e também Lisboa e Val do Tejo. Ontem o Presidente da Câmara de Leiria defendeu mais meios, precisamente no dispositivo para a região, por causa da destruição da floresta devido à passagem da Depressão Christine. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira. A Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 397 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 1% do que no mesmo período do ano passado, dados divulgados esta tarde pelo Banco Público, pelo Presidente da Comissão Executiva, Paulo Macedo, que considerou estes resultados muitíssimo positivos. A Caixa Geral de Depósitos aumentou em 41% a concessão de crédito à habitação no primeiro trimestre para um valor de cerca de 1,6 mil milhões de euros. Espanha confirma a existência de um caso suspeito de antavírus no país. Trata-se de uma mulher que se encontra hospitalizada e isolada em Alicante, depois de apresentar sintomas como tosse e mal-estar geral. Segundo as autoridades espanholas, a mulher viajou no mesmo avião que uma passageira do cruzeiro Óndios, que acabou por morrer em Joanesburgo após contrair o vírus. Hoje é sexta-feira, aquele dia em que sabemos como ficam os preços dos combustíveis na próxima semana. Segundo a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, no gasóleo espera-se um alívio de 9 cêntimos. Já a gasolina deverá ficar mais barata 2 cêntimos. Ainda assim, estes dados são provisórios porque falta ainda saber o que o Governo vai fazer em relação ao desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. E Ricardo, tenho a certeza que conheces esta voz. Vamos lá. I'm standing in the middle of a frozen ocean. Diria que é Sir David Attenborough, que hoje comemora 100 anos. Chega a essa bonita marca. Ele é conhecido como a voz do planeta há mais de 70 anos. Ele levou para a televisão maravilhas da vida selvagem através dos documentários e de uma locução com aquele entusiasmo contagiante que podemos, de resto, também escutar. Em jeito de homenagem, a BBC vai transmitir 2 programas recordando a maior aventura da vida de David Attenborough, que foi gravar A Vida na Terra. Também como homenagem, cientistas do Museu de História Natural de Londres nomearam um novo género e uma espécie de vespa parasita com o apelido de Attenborough. Não vou dizer o nome da vespa porque é muito complicado, mas é uma vespa originária do Chile. E há também um artigo da Susana Romana que pode ser lido no site do Observador. Chama-se David Attenborough, 100 anos da espécie mais rara da televisão. Um grande divulgador de ciência que hoje chega aos 100 anos. Parabéns para ele.